Olá, muito bem-vindos. Eu sou a Adriana Teixeira e tô aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre saber dizer não, estabelecer limites ou projetar responsabilidade no outro. Eu tô trazendo esse tema por causa de algumas ocorrências, né, dessa semana. Eu gosto de trazer algo sempre do cotidiano para ficar mais fácil para a gente se entender, se comunicar. E essa questão do dizer não é um desafio para a gente algumas vezes, né, na nossa vida. Então, assim, a circunstância que eu trago hoje é, enquanto mãe e responsável, né, responsável por uma família, por uma casa, algumas vezes eu passo por esses desafios. E muitas vezes esse não, ele é fácil, ele é fluido, ele vem de um lugar de verdade, de interesse, então é tranquilo. Mas às vezes não. E era isso que eu estava me dando conta. Em algum momento que eu esteja passando, por exemplo, por alguma questão de restrição orçamentária financeira, de dizer assim, né, minhas filhas precisam de mim de alguma forma financeiramente, que naquele momento tá difícil para eu conseguir ajudar. Então, já aconteceu comigo não saber dizer não. E aí o que acontece? Não saber ter uma conversa franca, não saber falar do meu limite, não saber estabelecer essa separação. E aí o que eu vi, né? Eu só me dei conta disso depois, tá? Que aconteceu. Eu comecei a responsabilizar elas por me pedirem coisas quando eu não estava podendo dar, ou seja, eu meio que transferi para elas a responsabilidade do não que eu não estava conseguindo dar. O que eu quero trazer com esse tema, tá? As pessoas são o que elas são, a gente, em nós, tem traços mais marcantes de personalidade, de comportamento, que são mais usuais. De uma forma geral, a gente vive várias versões de nós mesmos, porque a depender de circunstância, de pessoas, algumas características nossas podem emergir e outras submergir. O que eu tô trazendo é que nesta hora que a gente não sabe dizer o não, a gente precisa estar atento a ele. O que é que carga é que esse não tá trazendo? Por que esse não tá com um peso tão grande que eu não estou sabendo lidar com ele? Nem comigo, nem com o outro. Porque quando a gente tá sabendo lidar com o não para si, fica mais fácil de lidar com ele com o outro. Então, eu quero trazer 3 reflexões. Uma comece a observar as situações em que dizer não está puxado, está pesado, está com a carga maior do que deveria. Quando isso acontece, é porque tem uma carga emocional nesse não, que meio que está simbolizando algo além daquilo ali, daquele aspecto que está ocorrendo naquele momento. No meu caso, o que é que estava representando aquele não? Se eu dissesse não para elas naquele momento, era: não sou uma mãe legal, não sou competente, uma mãe competente, não estou sustentando o meu lugar de mãe, né? Então ele estava com a carga maior do que um simples não momentâneo. Não dá para ser agora, pode ser em outro momento. Eu continuo aqui, né? Então,
era uma questão só de lidar com a realidade do momento, mas eu não estava conseguindo. Ele estava representando algo além daquela simples situação, daquele simples não. Outra dica é perceber a dor que você sente por não estar dizendo não, por estar sacrificando o não por um sim que não era para estar ali, né? Tipo, você faz o sim, só que o sim está com a carga do não que você não soube dar. Então, só que a carga ficou para você. E isso tem um prejuízo, né? Então, assim, olhe para essa dor, esse prejuízo que você está causando a si por estar colocando o outro em primeiro lugar naquele momento em que bastava um não momentâneo, um não daquele pedaço que não estava sendo possível. E um outro é se der conta de se você está culpando o outro pelo não que você não pôde dar. Porque na hora que eu digo assim, nossa, como elas estão sem percepção, né? Sem ver, não estão olhando que agora eu estou passando por este momento, por esta dificuldade. Será que realmente elas estão sabendo disso? Será que eu comuniquei? Que eu deixei claro? Bastava eu dizer esse não, né? Porque às vezes a gente não precisa. Claro, a minha relação com minhas filhas é de intimidade. Eu poderia sim compartilhar o momento com mais clareza. Mas às vezes é uma relação que você nem tem intimidade, você não precisa dar explicação. Você só precisa dar o seu não. E o seu não naquele limite, naquele momento é o seu limite. É o que representa. Agora não posso. Então assim, você culpar o outro, tipo, um absurdo que elas estão me pedindo isto neste momento. Ou seja, eu estou responsabilizando elas pelo não que eu não pude dar. Então, assim, também é um outro aspecto que faz com que a gente possa olhar esse não que não está podendo ser visto, não está podendo ser dito, porque tem uma carga nele de crença emocional, de expectativa, o que ele representa, né? A carga que está nele está maior. Então, são esses 3 convites que eu faço para você hoje que está com alguma dificuldade de dar um não, de reconhecer o seu limite. Muitas vezes, a gente reconhecer limite, parece que a gente está se reconhecendo todo limitado, né? Meio que a gente generaliza, e não é. É naquele momento, é um limite que ele pode ser temporário, ele passa, né? Ele é um limite que está dentro de uma circunstância, de um momento. Então, assim, é bom poder também olhar para o seu limite, reconhecer seu limite, ficar em paz com ele e poder comunicar ao outro. Aqui está no meu limite, neste momento, é isso que não, sinto muito, é meu momento, muito obrigada, mas é isso, né? Então, se te ajudou de alguma forma, que bom, porque, né, eu tô aqui para isso. Se eu de alguma forma conseguir tocar seu coração, te ajudar de alguma forma. De qualquer forma, quero deixar um recadinho que é assim, conhecer a si é um processo, não é da noite pro dia, tá? Então não se exija que esse conteúdo realmente possa só servir de reflexão, porque eu já tenho mais de 20 anos fazendo essa caminhada e o que eu sinto é cada pedacinho que eu descubro de mim, nossa, traz uma libertação tremenda, mas muitas vezes reconhecer o pedacinho é doloroso. Então assim, respeite seu processo, respeite seu tempo. A metodologia Pathwork, que é a que eu trabalho, né, a que eu conheço, confio, uso em mim e trabalho,
ela faz com que a observação da gente, ela meio que vire já a sua segunda natureza. E é a observação mesmo, sem julgamentos. Então, é um processo, tá? Dê tempo ao tempo, confie e siga adiante. E vamos lá, tamo junto. Gratidão.